sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez de História. Então vamos prosseguir com o conteúdo, dessa vez já começando a estudar as primeiras civilizações, que são muito importantes, né? Para a gente entender como a gente vive hoje, para entender os nossos pequenos atos do dia a dia, que começou aqui com esses pequenos povos, ok? Então, aventura e tanto, hein? Se prepara, presta muita atenção e se ligar, ok? Vamos estudar hoje, como eu disse para vocês, as primeiras civilizações, né? Que começaram a partir do momento que o homem começou a entender que ele próprio poderia plantar os seus próprios alimentos, né? Ou seja, a partir do momento que o homem descobriu a agricultura, né? E também o pastoreio, porque aí ele também viu que pode domesticar os animais, né? Criar os animais ali para depois matá-los e comer, aí a coisa começou a mudar. Professora, isso não é nenhuma novidade para nós, não. A gente já vinha estudando isso desde o início, né? Que quando o homem se tornou sedentário, agora já estamos no Neolítico, né? Então as coisas já estavam mudando. E uma das características do Neolítico, que você lembra muito bem, era que o homem vivia em comunidade. Vocês se lembram disso, né? Porque os nômades, eles não viviam perto de muitas pessoas, porque eles estavam sempre se mudando. E isso dificultava muito, além do fato deles morrerem com muita facilidade também. Agora, esse homem aqui, ele é mais inteligente, ele já sabe plantar, ele já sabe colher, ele sabe cuidar de animais. Então, por que não viver em comunidade? Eu, ao lado da minha mulher, dos meus filhos, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, uma pequena comunidade. E com o passar do tempo, essas comunidades foram crescendo, mais gente foi nascendo, mais gente foi entrando, a ponto que elas já se tornaram grandes civilizações, né? As comunidades viraram cidades, essas cidades viraram grandes civilizações e depois viraram grandes impérios, tá? Então, a gente costuma dizer que a agricultura e o pastoreio possibilitou isso, que o homem passasse a viver em comunidade, fixo em um só lugar. Estima-se que essas primeiras civilizações, que a gente vai estudar todas elas, tá? Nasceram em dois continentes, o africano, onde o ser humano surgiu, tá? E o asiático, né? Que talvez tenha sido o continente que primeiro recebeu a primeira leva de seres humanos quando eles passaram a sair do continente africano. Então, as primeiras civilizações que a gente vai estudar, as mais importantes para a humanidade, surgiram na África e na Ásia, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a estudar uma dessas civilizações que era complexa, que tinha um modo de vida bastante organizado, tá bom? Com o passar do tempo, quanto mais pessoas vivendo em um só lugar, tem que ter regra, porque senão vira uma bagunça, não vira não? Então eles começaram a se organizar, tá? No meio disso tudo, geralmente existe uma pessoa que é bastante popular, conversa com todo mundo, tem a habilidade de fazer amizade muito fácil, todo mundo gosta dessa pessoa. E também por ser alguém muito valente, capaz de defender toda a comunidade, entendeu? E geralmente essas pessoas, né, que eram mais populares, mais valentes, eram escolhidas para ser o chefe da comunidade, o chefe da civilização. E esse chefe era importante por quê? Porque era ele que organizava tudo, criava regras, ó, você não pode fazer isso, porque senão você vai atrapalhar o modo de vida aqui de todos nós que vivemos nessa comunidade, né? Ah, não tem aí uma regra na tua cidade, não. A tua cidade é cheia de leis, né? Essas leis, elas existem para ajudar
a todo mundo viver bem, a controlar e organizar a tua cidade, não é verdade? Então esse chefe aqui, ele ajudava a criar essas leis, ele ajudava a proteger essa comunidade caso algum inimigo viesse, ele organizava o modo de vida dessas pessoas, tá bom? E o trabalho? Claro que essas pessoas agora vivem do plantio, do pastoreio, né? Então o trabalho também tinha que ser organizado, tá bom? E ele era dividido de acordo com o sexo. Todo mundo na comunidade trabalha, pessoal. Todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição para o bem de todos que moram ali. Os homens geralmente eram responsáveis por fazer o quê? Por caçar, tá bom? Para proteger as fronteiras ali do território que a comunidade está vivendo, porque se vier algum inimigo, ele vai lá, mata, né, antes dele fazer alguma coisa. Então o homem, ele servia mais para essas tarefas mais pesadas, né? Caçar, pescar, né? Proteger a comunidade, né? Geralmente os chefes dessas comunidades aqui também eram homens, tá? E as mulheres faziam o quê? As mulheres, elas plantavam, elas colhiam, elas cuidavam das crianças, tá? Então a mulher, ela ficava ali mais dentro da comunidade, né? Não saía muito, ficava mais ali dentro, só fazendo as coisas que eram mais importantes dali de dentro, tá? Então o trabalho, ele era dividido muito bem para cada morador da comunidade, de uma forma que todo mundo viesse a ganhar com isso, certo? E essas comunidades, elas têm uma característica. Todas essas civilizações que nós vamos estudar aqui no início, né? Egito Antigo, Mesopotâmia, persas, fenícios, hebreus, elas eram montadas, elas viviam, elas surgiram em torno de rios. Professora, nem precisa me dizer, não precisa você me dizer, por que é importante essas primeiras civilizações ficarem ali em torno de rio? Porque a pessoa, naquela época, não tinha aquele botijão de água que a gente bota no filtro, não tinha água saindo do chuveiro, não tinha água encanada saindo nos canos, né? Que a gente abre a torneira, sai a água, não tinha. A água sempre foi essencial para o ser humano, óbvio. Tenta viver sem água, era coisa ruim, né? Como é que eu vou tomar banho? O meu corpo precisa de água. Então, estar perto de rios tem muito significado, tem muita importância. Por quê? Porque eu vou poder tirar a água para eu beber, vou poder tirar a água para eu cozinhar, vou poder tirar água para lavar minhas roupas, para fazer um bocado de coisa, né? Então o rio era que sustentavam essas primeiras civilizações. Todo mundo só queria estar perto de rio, porque o rio é, com certeza, a matriz da vida, o rio da vida. Então todo mundo ficava ali bem próximo dos rios. E o rio, ele foi muito importante para essa primeira civilização que a gente vai estudar agora, tá? O Egito Antigo, tá? Existem muitas outras civilizações que a gente vai estudar ao longo aí do nosso período do sexto ano, tá? Mas o Egito, gente, ele é especial para a humanidade. O Egito é muito interessante. Ele tinha hábitos que até hoje surpreende muita gente. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Pirâmide. Faraó. Cleópatra. Primeira pirâmide, depois esfinges, faraós. Quase todo mundo, quando a gente fala no Egito, lembra das esfinges, das pirâmides, da Cleópatra. Lembra ao mesmo tempo de um país misterioso e conhecido. Conheça a história de um rio e de homens e mulheres que adoravam esse rio e que trabalhavam ao seu redor. Um povo tão sério que foi o primeiro a se preocupar com a vida após a morte e tão vaidoso que inventou a maquiagem. Esta aqui é a Sala do Egito, no Museu de Antropologia e Etnologia da USP. E este aqui é um papiro, que é um papel inventado pelos egípcios. O papiro tem esse nome porque é feito de uma planta chamada papiro, que nasce justamente às margens do rio Nilo. Além do papiro,
Os egípcios criaram várias outras técnicas e linguagens totalmente revolucionárias que ajudaram no desenvolvimento da comunicação entre os homens. Vários tipos de tinta e os hieróglifos. Isso mesmo, hieróglifos. Essa palavra estranha é o nome que se dá aos símbolos que os egípcios usavam para escrever. Eles tinham hábitos muito interessantes. Eles enterravam seus mortos, né, principalmente aqueles mais importantes que a gente vai ver nas aulas seguintes, dentro de pirâmides. E essas pirâmides, elas não eram feitas de cimento, tá? Não eram feitas de tijolos. É pedra sobre pedra. Até hoje a humanidade se surpreende porque essas pirâmides ainda estão lá, sobrevivendo com o tempo. E ninguém sabe até hoje como foi que eles fizeram para construir essas belezas com tão pouco. Então o Egito Antigo é muito importante para todos nós. É uma civilização bastante fantástica, tá? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O Nilo, que disputa com o rio Amazonas o título de rio mais comprido do mundo, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia. O Nilo nasce no coração da África e entra no Vale do Egito. Aí, ele corre no meio de duas cadeias de montanhas, formando a região do Alto Egito. E depois se divide em muitos pequenos rios que formam o seu delta. Essa região é o Baixo Egito. Todo verão, o rio transborda e sai do seu leito por causa das chuvas tropicais em sua nascente e do degelo das montanhas do Alto Egito. Quando o verão acaba, o rio volta para o leito, deixando uma camada de terra muito fértil. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe? Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo. Então, a gente pode dizer que o Egito Antigo foi uma dádiva do Nilo, né? Graças ao Nilo, essa civilização pôde ser mantida e crescer e ficar por muitos anos. Mas também os habitantes do Egito, os egípcios, né? Eles também souberam muito bem aproveitar essas águas, tá? Então, nesse lugar, né, que ficava ali depois do alagamento, né, que era antes ocupado pelas águas, ficava uma terra muito boa para plantio. Ali no terreno do Egito, a maior parte ali era muito seco, era recheado de desertos, que muito pouco chovia, muito quente também. Então, essa comunidade se aproveitava ao máximo do que eles tinham, né? Então, se aquela terra ali tá boa, vamos aproveitá-la
para plantar. E ela muito próximo do rio também facilitava para aguar as plantas, tá? Então, eles passaram aqui a cultivar várias coisas, né? Como o trigo, tá? Trigo bastante importante, como a cevada, né? A cevada que faz a cerveja, tá? O algodão para fazer roupas, tá? E o papiro. Essa planta aqui, duvido que você já tenha ouvido falar, mas o papiro era bastante importante para o Egito Antigo, porque esse papiro aqui é que faziam as primeiras folhas, né? Naquela época as pessoas escreviam em pedras e agora não. Agora as pessoas, eles descobriram um modo de usar essa planta aqui, o papiro, para criar folhas, para escrever nessas folhas, tá? Olha como esses povos aqui são inteligentes, tá bom? Então eles utilizavam esses alimentos aqui para alimentar toda a comunidade, toda a civilização, e também as sobras dessas comidas, né? Eles passavam a trocar com outras comunidades que viviam ali ao redor, tá? E foi aí que começou a surgir o comércio, né? Que também é muito importante para nós. Vamos pensar um pouco. Para quem é nômade, é mais fácil viajar em grupos pequenos. Mas quando o grupo chegou às margens do Nilo, se fixou. Para aproveitar melhor a época das enchentes, era preciso construir barragens, represas, canais. E isso é tarefa para muita gente. Um grupo pequeno jamais daria conta. Daí a origem dos nomos. À medida que as colheitas foram aumentando, os nomos se organizaram em 2 reinos. O reino do Alto Egito, representado pela coroa vermelha, e o reino do Baixo Egito, representado pela coroa branca. Finalmente, os 2 reinos se juntaram. Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. Foi só o começo, a gente vai dividir a história do Egito Antigo em 3 partes, então hoje a gente só está começando, a gente vai começar a discutir isso mais para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e entendido. Grande beijo, até a próxima, tchau!